Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Revelação, livro de Apocalipse. Nossa meditação nessa noite, temos lembrado durante esse mês do texto de Hebreus, da grande redenção que Deus realizou em Cristo. E queremos lembrar que em Hebreus 11, nós temos a história daqueles que pela fé alcançam as promessas e enxergam a cidade de Deus, onde tudo será transformado no encontro do céu e terra com a presença de Jesus e a complementação do plano eterno de Deus. Mas em Apocalipse capítulo 7, João, apóstolo de Jesus, tem uma visão maravilhosa, extraordinária, sobre a igreja na dimensão das últimas coisas, da restauração final de Deus, da cidade de Deus que desce para trazer a restauração da cidade humana, do tempo em que todas as coisas serão transformadas. Hebreus, Apocalipse, capítulo 7, verso 9 em diante. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, vamos fazer essa grande voz? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Vamos repetir mais uma vez, com mais intensidade nessa grande voz? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, o que eles diziam? Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Imagina esse quadro extraordinário. Os seres viventes, os anjos, a voz de trovão declarando essa adoração. Então um dos anciãos que estava ali, versículo 13, tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono fará o quê? Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Leia comigo 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Ore a Deus por essa palavra. Ó Senhor, agradecemos Tua bendita palavra, nos prostramos diante dela, confessamos
nossa insuficiência, nossa incapacidade, nossa limitação da mente humana, mas nós cremos. O Teu Espírito Santo traz a palavra, ilumina a palavra, inculca a palavra em nosso coração. Seja o Senhor glorificado nessa noite, e não haja espaço na mente e no coração para a atuação do inimigo da palavra. Repreende o Senhor, para que toda a atenção esteja voltada para que a Tua palavra venha e realize poderosamente a cura, a libertação, a transformação, o impacto poderoso do Teu Espírito na nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Olha que interessante essa declaração do versículo 15, versículo 16, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Acho que o crente aqui do norte de Minas, nesses dias que nós temos atravessado, vai entender muito bem isso aqui, né? O ardor do sol. O ardor do sol. Eu estava dizendo hoje de manhã que vi uma pesquisa falando sobre o efeito de explosões solares acontecidas lá no mês de abril e que agora trazem o seu impacto sobre a Terra. De possíveis ocorrências no ano de 2024, que podem inclusive paralisar as comunicações do mundo por algum tempo. Então imagine bem que quadro um tanto caótico. Mas nós queremos chamar a sua atenção e compartilhar nessa noite sobre este cenário maravilhoso que João está contemplando aqui e que o Espírito Santo o leva a escrever para que nós possamos compreender as dimensões do que a palavra de Deus ensina sobre o tempo, a história que nós estamos vivendo. Já falamos aqui em outras ocasiões que o Dr. John Stott nos lembra sobre os 4 grandes temas da Bíblia. Repita, por favor: criação, queda, redenção e consumação. Essa é a história que a Bíblia nos conta. Deus criou todas as coisas. O homem se rebelou contra Deus. 1/3 dos anjos do céu caíram em rebeldia e constituem toda essa oposição e toda essa questão do mal no mundo. Houve a queda. Deus enviou seu Filho no tempo e na história, chamou uma nação, escolheu um povo, deu a este povo conduzir a mensagem da restauração até o Novo Testamento, até a Nova Aliança. Cristo veio e morreu por nós, foi crucificado, ressuscitou, foi assunto ao céu, de onde Ele dirige, rege, governa a todas as coisas e principalmente a sua igreja como grande intercessor. E nós aguardamos a parousia, a presença, a vinda do Senhor, a sua manifestação, para que céu e terra se encontrem e todas as coisas sejam restauradas. Isso é o que está acontecendo no tempo e na história. O teólogo inglês N.T. Wright, num maravilhoso livro chamado Surpreendido pela Esperança, ele fala sobre esses temas tão tremendos, tão preciosos, que o Novo Testamento nos aponta quando nós podemos esperar a cura e restauração de Deus sobre todas as coisas que estão fora do lugar, pelo mal que afetou a criação, embora Deus continue no controle de todas as coisas. O teólogo maravilhoso, usado tremendamente pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, que é um dos que nos ensinam, o Espírito usou para escrever, ele vai dizer num texto maravilhoso que toda a criação geme, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus, a parousia, a vinda de Cristo, para que a própria criação seja redimida do cativeiro. E isso é maravilhoso. Mas eu quero que você olhe para essa cena ali, na dimensão do céu, que é o espaço de Deus, de onde todas as coisas são comandadas dentro da grande história
da nossa redenção. O pastor Hernandes, também teólogo e escritor, Hernandes Dias Lopes, ele nos fala sobre este quadro tão maravilhoso. Porque aqui a pergunta é: quem são estes? É a igreja do Senhor. São os peregrinos com Abraão e heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, de todos os povos e de todas as etnias. É a igreja que agora já está sendo glorificada, entrando no estágio final da obra redentora de Deus. Foi liberta, foi justificada, foi perdoada, caminhou na santificação de Deus e agora a glorificação. Algumas características que o texto nos mostra, mantenha sua atenção no texto bíblico, porque ele nos mostra algumas coisas aqui preciosas. Primeiro, é uma igreja inumerável, é uma igreja inumerável. O texto de Apocalipse e outros textos correlatos diz que eles são milhões de milhões e milhares de milhares. É o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, quando Deus fala com ele: Abraão, olha para o céu, você pode contar as estrelas do céu, essa será a sua descendência. Então, diz Hebreus, quando fala de Abraão como herói da fé, que embora ele amortecido, saiu dele uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como as praias dos mares. É uma igreja universal, diga, uma igreja universal. São os eleitos, são os selados, são os salvos. A universalidade do Evangelho nos aponta que precisamos ter um compromisso com a grande comissão que nos manda ir a todas as nações pregar, porque aqui diz que eles de fato estão ali presentes e vêm de todas as nações. Terceiro, é uma igreja honrada, diga, é uma igreja honrada. O texto diz que eles estão em pé diante do trono e do Cordeiro. É a igreja que recebe agora a honra do Cordeiro, que tem palmas nas mãos, símbolos do seu triunfo. Em quarto lugar, é uma igreja purificada, diga, purificada. Eles estão vestidos de vestes brancas. A pureza absoluta, não pela glória e esforço do homem, mas porque foram lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Então, nós encontramos aqui a dimensão maravilhosa da salvação, porque a Bíblia nos ensina, amados, que a salvação tem a ver com as dimensões do passado, do presente e do futuro. Quanto ao passado, nós somos salvos da condenação do pecado. Quanto ao presente, nós somos salvos do poder do pecado. Quanto ao futuro, seremos salvos da presença do pecado, porque ele não mais estará aqui nesse momento de glória e de triunfo. É uma igreja vencedora, diga, é uma igreja vencedora. Ela tem o símbolo da vitória, ela foi selada, guardada, protegida por Deus. É a igreja que peregrinou e chegou ao lar, ela chegou ao lar, as multidões adorando a Deus. É a grande nuvem de testemunhas, de que nos fala Hebreus capítulo 11, eles são vencedores, roupas brancas, palmas nas mãos, gritos de júbilo e declarações tremendas dos anciãos, dos anjos e dos 4 seres viventes. Mas também é uma igreja que atribui a Deus a sua salvação. Não foram as obras, é pura graça. E o cântico que eles entoam diz: ao nosso Deus pertence a salvação. Ao nosso Deus pertence a salvação. Ela vem de Deus e, portanto, só Ele merece glória e louvor. Mas ainda é uma igreja que se une com os salvos
para exaltar a Deus. Olha o versículo 12. Eles estão dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam aos nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Quantos são eles? E quem são eles? Quando o texto fala de todos os anjos, nós temos algumas pistas bíblicas, mas nós não podemos dizer com certeza. É um daqueles mistérios que pertence a Deus, embora nós conheçamos tanta coisa a respeito do ministério especial dos anjos, como mensageiros de Deus em nosso favor, como mensageiros que vêm também em momentos específicos para confortar e para nos ajudar a caminhar em graça e em verdade. Então essa igreja agora se une com todos os salvos para adorar a Deus. E então um dos anciãos pergunta: quem são estes? Quem são estes? De onde eles vêm? Aqui nós temos a ver com a procedência e a identidade. Quem são eles? Vêm de onde? Qual é a sua identidade? De onde eles vêm? A igreja, diz o texto, são aqueles que vêm da grande tribulação. São estes que vêm da grande tribulação. Que tribulação é essa? Olhamos para a revelação bíblica. Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz assim: mas naquele tempo será salvo o teu povo. E Daniel começa a descrever a tribulação dos últimos dias, e ele diz assim: todo aquele que for achado inscrito no livro, o livro da vida, o livro de Deus, o livro dos salvos, o livro daqueles que têm ali os seus nomes, porque lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque vieram a Jesus, recebendo-o como o único caminho, verdade e vida, a única porta que se abre para receber o perdido, porque diz a palavra, ele veio para buscar e salvar o perdido. Eles vêm dessa tribulação, descrita em Mateus 24, versículo 21 e 22. Nesse tempo haverá grande tribulação, Jesus adverte, e ele diz que até mesmo por causa dos escolhidos, esses dias seriam abreviados. Um tempo de intensas dores e dificuldades. O apóstolo Paulo interpreta também essa grande tribulação como a operação da iniquidade, que em todo tempo persegue a igreja, desde o Império Romano e por toda a história. Os crentes perseguidos em todas as épocas e em todos os lugares. A apostasia, que é a negação da fé, que é toda aquela atitude daqueles que andavam com o Senhor, estavam com Jesus, corriam bem, como diz o antigo hino, mas agora vão longe do Senhor. São aqueles que passaram pelo conflito de uma sociedade cada vez mais hostil ao Evangelho. E esse é um alerta bíblico para todos nós, mas especialmente para você jovem, menino, menina, que ainda está nesse desafio da caminhada, que vai até a universidade, que vai escutar muitos professores e mentores ateus, incrédulos, vazios de Deus e desesperados, porque não tem a esperança de Cristo, e que vão tudo fazer para conduzir você para o caminho, para fora do caminho de Jesus. E que vão contestar todas as coisas, e que vão falar coisas tão terríveis contra a Bíblia, contra Deus e contra a sua palavra. Mas estes que vêm da grande tribulação, que têm essa procedência, sabem que deverão fazer a boa confissão até o fim. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e eu te darei
a coroa da vida. Essa é a procedência, de onde eles vêm. Mas qual é a sua identidade? A base da sua salvação não são as boas obras. A base da sua salvação não são mediadores humanos. A base da sua salvação não são penitências e sacrifícios para ganhar o favor de Deus. A base da sua salvação é saber que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé. 1 João capítulo 1, verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, diz aqui, nós receberemos o perdão, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É a verdade gloriosa que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. A grande reconciliação, a gloriosa reconciliação com Deus foi providenciada, aconteceu no tempo e na história, e por isso nós podemos cantar como cantamos nessa noite, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras, eu não tenho palavras que possam conquistar, que possam merecer, que possam agradecer, mas eu me aproximo quebrantada por seu amor. Apocalipse 7, agora veja 15 a 17. A razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Isso é precioso. Ele estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Lá em Israel, o tabernáculo era aquela tenda armada no meio do povo. Eles viam aquele lugar como o lugar da presença de Deus. Era um símbolo, mas o que a palavra nos promete é que naquele dia em que o Senhor descerá para agora ser o Senhor e o juiz de toda a terra, Ele agora vem para estar presente no meio do seu povo e realizar a cura final de todas as coisas. O tabernáculo estendido, a misericórdia de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, anunciando ao seu povo o que nós também cantamos nessa noite. Eu queria tanto ver, Pai, o dia que o Senhor descer, e no hino triunfal, todas as coisas sendo transformadas. Não há mais sofrimento, completa presença e plenitude de vida real e abundante. E o Cordeiro apacentará e guiará as fontes da vida, e Deus enxugará as lágrimas de todos os olhos. Essa é a grande esperança cristã. Nós somos os anunciadores dessa esperança, e por isso a palavra, o Espírito dizem: vem beber da água da vida, que só Jesus
pode dar. Há um cântico muito precioso que descreve poeticamente esse momento, esse tempo, e diz que ao atravessarmos o Jordão, nós veremos essa multidão de que fala aqui Apocalipse 7. Serão tantos como a areia da praia, serão tantos como a areia do mar que ninguém pode contar.